Antes de tudo, muito obrigada pela vossa presença, pelo convite e pela vossa resistência de estarem cá até agora. É importante, esta minha comunicação vem muito na linha do que a professora Lina esteve a dizer sobre a utilização das fontes inquisitoriais para o estudo cotidiano. Cá por ser passo um exemplo prático de como é possível fazer esse estudo cotidiano através da fonte inquisitorial. O que eu proponho é então uma reflexão sobre dois aspectos, sobre a relação do espaço urbano, que é entendido numa escala bastante reduzida à escala de freguesia, a escala de rua, e o desenvolvimento das relações sociais, as sociabilidades que são criadas dentro desse espaço e como essas sociabilidades também condicionam a escolha do espaço de residência. Isto num contexto próprio, o contexto de Lisboa de inícios do século XVIII, e estudando um grupo em particular, o grupo dos cristãos novos. Eu, neste estudo, vou falar sobre uma freguesia em particular, a freguesia de São Nicolau. Ora bem, lá está ela. A freguesia de São Nicolau, que corresponde sensivelmente à atual Baixa Lisboeta. Este excerto aqui mostra um pouco o que era a freguesia antes do terremoto, sobretudo em termos demográficos. Este registro do padre Luís Monteiro Henriques, no vem das memórias paroquiais, que mostra como antes do terremoto existiriam na freguesia de São Nicolau à volta de 2.308 fogos, correspondendo sensivelmente a 9.929 pessoas. E é interessante esta referência que ele faz, que exceto muitas casas que ocupavam hereges. Estes hereges está-se a referir aos estrangeiros que povoavam a freguesia. A freguesia de São Nicolau, estamos a falar de uma freguesia com muito movimento comercial, fica entre as duas grandes praças da cidade, o Rossio e o Correio do Paço, e era também local de residência ou de passagem de muitos estrangeiros, aqui os hereges, referência aos protestantes. É importante que esta situação também mostra muito bem como é que foi o impacto demográfico do terremoto. Das tais 9.929 pessoas sobreviveram 1.534. Foi a freguesia mais... teve maior impacto. Dentro da freguesia de São Nicolau, eu vou propor então que vamos fazer assim, uma viagem até uma das ruas, a Rua das Mudas, que era uma rua que ficava depois da Rua do Lagar do Sebo e depois ficava na parte norte da freguesia de São Nicolau, pode-se dizer assim. Porquê? Porque do estudo que eu tenho vindo a desenvolver sobre as comunidades, sobre os cristãos novos em Algarve, em Lisboa, isto aqui já estou a confundir com o doutoramento, no início do século XVIII, e sobre a vaga de prisões que há neste momento em Lisboa, de prisões inquisitoriais, podem ver aqui neste esquema, que só no ano 1703 quase 100 prisões em Lisboa. E dentro destas prisões houve uma tónica comum, que muitos dos processados viviam nesta rua, na Rua das Mudas. Outro aspecto interessante é que entre esses processados pode-se identificar que pertencem a 5 grandes núcleos familiares. Os Soares da Fonseca, os Medina, os Lopes Laguna, os Alvarado e os Lopes Pinheiro. Estes 5 grupos familiares estão ligados entre si também por laços de parentesco. No fundo, acabam por formar quase uma grande família, os 5. Temos, por exemplo, os Medina, a irmã do patriarca Pedro Medina é casada com o patriarca dos Lopes Laguna, Francisco Lopes Laguna. Temos os Lopes Pinheiro, os 3 irmãos Lopes Pinheiro são casados com 3 filhos do Pedro Medina. Temos um irmão de Pedro Medina, Manuel Lopes Zamora, que é casado com uma Brites Alvarado, e enfim. Então, são 5 famílias que estão ligadas por fortes laços de parentesco.
Outro aspecto interessante nestas famílias, agora avançou demais, é que grande parte delas, exceptuando os Lopes Pinheiro, vieram todas estabelecer-se em Lisboa a partir da década de 70 do século XVII, vindas de Castela. Os Lopes Laguna e os Soares da Fonseca e os Nunes Chaves são os primeiros a se estabelecer na Rua das Mudas, vindo de Salamanca, Madrid. O caso dos Nunes Chaves não vem de Castela, mas sim de Londres, com passagem por Bordeus. Manuel Nunes Chaves apresenta-se em 1671 à Inquisição, vindo de Bordeus. Lopes Laguna também será por esta altura que se estabelecem pelo que se lê nos processos que se estabelecem na Rua das Mudas. Depois temos já na década de 90 os Medina, também se estabelecendo a Rua. Depois em finais de 90 aparecem os Lopes Pinheiro e já no início de 1700, do século XVIII, os Alvarado. Apesar destas famílias serem frequentemente referidas como castelhanos, eles não são propriamente castelhanos. A origem deles é bem portuguesa. O que vocês veem aqui é as origens destas famílias. Como podem ver, exceto os Lopes Laguna, que ainda não consegui identificar exatamente qual é a origem deles em Portugal. Sei que são portugueses. Estas famílias têm origens entre a Beira e Miranda do Douro, ou seja, Trás-os-Montes, e acabam por sair de Portugal entre a década de 40, de 60, para Castela, ou para Londres, no caso dos Nunes Chaves, e depois regressam então nas datas que nós já vimos, a partir da década de 70, do século XVII. Bem, vamos lá ver se isto avança. Aqui no meu computador está a avançar muito bem, mas aqui nem por isso. Ok, aqui avançou para trás. Isto deve ser com um chatinho, né? Mas não estou com muitos chatinhos. O estabelecimento da residência na Rua das Mudas é também determinada por laços familiares e de amizade e comerciais existentes previamente. Esta situação que aparece no processo da Beatriz Pereira do Anjo, mulher de Pedro de Medina, demonstra muito bem como é que foi feito neste caso essa escolha da residência na Rua das Mudas. Ele já tinha uma ligação aos Lopes Laguna, ao Francisco Lopes Laguna, que era o cunhado do Pedro de Medina, e o Pedro de Medina tinha sido preso pela Inquisição de Granada, quando é libertado e quando ele, durante o tempo de prisão, cega e fica doente, e então, teoricamente, segundo este testemunho da Beatriz Beatriz Pereira do Anjo, ele terá aconselhado então Pedro Medina a regressar a Portugal e terá providenciado a residência em Portugal, na Rua das Mudas. Este tipo de solidariedades no estabelecimento da residência e mesmo no estabelecimento de uma nova vida, num novo espaço, entre pessoas que estão ligadas por relações sociais já previamente existentes, é algo que nós vemos também na questão da diáspora, ou seja, vemos um movimento de Portugal para fora e de fora para Portugal, para dar o regresso, como vemos neste exemplo. Outra característica é que estas famílias também apresentam alguma uniformidade em termos dos negócios que se envolvem. Todas elas estão ligadas, e aqui houve uma desformatação, mas a ideia é que estão todas ligadas ao comércio atlântico, do açúcar, do tabaco e das manufaturas, e possivelmente têm negócios entre si, são parceiras em negócios entre si. E portanto há uma uniformidade em termos socioprofissionais entre estas famílias. Como a professora Lina disse, as fontes inquisitoriais são excelentes para dar este retrato cotidiano e do dia-a-dia dos processados. Temos neste caso o José Nunes Chaves, ele que se apresenta na Inquisição após a prisão da mulher, por volta de 1702,
E durante a sua confissão, bem, ele denuncia este mundo e o outro. Mas o mais interessante nestas denúncias é a forma como ele discorre sobre os espaços que ele frequenta durante este período, um período de 2, 3 anos que ele está em Lisboa. E então vemos a referência a uma série de espaços, que são espaços de negócio, mas também são espaços de sociabilidade, como temos o Terreiro do Paço, temos o Largo do Lourinho, depois as ruas, Coadores, Ourivos do Louro, dos Mercadores. É interessante que na freguesia de São Nicolau temos esta especialização no toponímia das próprias ruas. Também espaços de lazer, o caso das comédias. As comédias é uma referência que aparece frequentemente nos processos, sobretudo desta altura, em Lisboa. As comédias é o teatro. A Ribeira é um espaço de trabalho, mas também é um espaço de lazer. O José Nunes Chaves conta muito como é que ia pescar à Ribeira com os amigos e, entre uma coisa e outra, comunicava a crença na lei de Moisés. Ok, isto aqui é uma pena que esta citação, se não sei se conseguem ler. Vem de umas memórias de um viajante suíço que passou por Lisboa e conta muito bem como é que era o ambiente no Terreiro do Paço. Então, o que é que ele conta? Conta um Terreiro do Paço cheio de pessoas, cerca de 1000 pessoas, entre as 11 e uma hora da tarde. Quando tocam os sinos do meio-dia nas igrejas, ele de repente vê toda a gente a se ajoelhar e a pegar no terço para rezar, exceptuando os estrangeiros e os protestantes que se mantêm de pé. Esta citação mostra muito bem como é que era, dá quase uma imagem cinematográfica do que é que seria o Terreiro do Paço, o cotidiano do Terreiro do Paço, neste, 5 minutos, durante este período. Mas voltando então à Rua das Mudas, e referindo a como a Inquisição entra na Rua das Mudas, é interessante ver como isto seria bom se eu mudasse. Eu não vejo ajudar. Se sentasse ao seu lado, estava a mudar em trânsito. Ok, então é assim. A questão é que a Inquisição entra na Rua das Mudas por via de... Fica aí ao lado, bem com a cadeira disponível. Ok, já sei. Então este esquema aqui mostra um pouco como é que a Inquisição entra na Rua das Mudas, através das denúncias, e começa através das denúncias do Luna, das filhas do Francisco Lopes Luna, da Henrique Gil Luna, e depois expande-se por vai denunciar, e podemos ver como é que denuncia elementos das outras famílias, no caso dos Medina, através da Pires Pereira do Anjo, os Soares da Fonseca, do Lante da Fonseca, o Soares da Fonseca, os Alvarado, enfim, a partir da Ana Henriques Laguna, a Inquisição entra na rua e começa-se a alastrar. E é interessante ver como a Inquisição entra e se alastra, sobretudo através dos testemunhos de mulheres. As mulheres que têm uma mobilidade mais reduzida acabam por fomentar mais relações e circunscrever mais as relações a um ambiente mais doméstico e mais familiar e, portanto, a tendência é que quando há uma entrada da Inquisição, elas acabam por fazer mais estragos na vizinhança. Eu tinha aqui outra citação, que é um bocadinho sobre a questão da comunicação da fé entre vizinhos, de um dos processados, o Dionísio Nunes. Ele refere, e era bom que vocês pudessem ler, mas isto está a avançar. E então ele refere: haverá 3 anos, pouco mais ou menos, nesta cidade de Lisboa, estando à sua janela, que dista meia vara da de Francisca Lopes, cristã nova, mulher de Domingos Lopes Ferreira, estando esta à dita sua janela, com uma sua filha chamada Grácia Lopes ou Henriques, cristã nova, solteira, depois de o haver mandado chamar por sua mulher Ana Soares da Fonseca, lhe disse a dita Francisca Lopes que queria fazer umas memórias. E então mandou ir para cima, para o eirado, que correspondia com outro eirado das casas da dita Francisca Lopes, e então lhe disse, estando sós,
se era dos nossos, como se lhe havia dito sua mulher e cunhadas, e se vivia na lei de Moisés. Isto é um exemplo da comunicação da fé num espaço restrito da vizinhança, de janela em janela e depois através do leirato. Perante a entrada da Inquisição, uma das soluções encontradas é a fuga. E a própria fuga, encontramos aqui que também funcionam as solidariedades entre vizinhos na forma como se processa essa mesma fuga. Nomeadamente numa tentativa frustrada, porque acabam por ser apanhados a 25 de dezembro de 1702, de um grupo de fugitivos que embarcam numa nau inglesa e que neste grupo de fugitivos encontramos elementos destas várias famílias, todos juntos a fugirem em conjunto nesta nau, entre os Lopes Pinheiro, os Medina, os Lopes Laguno e os Soares da Fonseca. Não encontramos Alvarado, porque Alvarado tinha uma condição financeira que não lhes possibilitava a fuga. A fuga era cara, porque tinham de pagar fretes, tinham de subornar os capitães e então não era para qualquer impulso, digamos assim. Então agora queria passar às conclusões. As conclusões então que posso referir é que podemos falar de uma... Obrigada. Desculpa. Que podemos falar de uma concentração da residência dos cristãos novos nas áreas urbanas com maior vitalidade comercial, não só através deste estudo CASSO, mas através de vários estudos que têm sido feitos sobre outras comunidades. Sem dúvida, estavam a concentrar a residência nestes espaços que têm maior vitalidade comercial. Também vemos aqui que as relações sociais e de parentesco acabam por condicionar a escolha do espaço de residência. Então antecede mesmo a relação de vizinhança. A proximidade física acaba por consolidar a confiança que acaba por cimentar também os negócios e o facto de eles partilharem entre si negócios e a própria comunicação da fé. A comunicação de fé que alicerça-se na confiança, mas também é uma garantia de confiança, porque a partilha do segredo acaba por criar uma condição que impede ou pelo menos desmotiva a quebra de confiança. E depois as consequências perante a situação de crise, além da denúncia da prisão, que vimos como através da prisão de um elemento que vivia na Rua das Mudas, a vizinhança acaba por ser atingida, mas também pela busca de uma solução comum. Aqui refiro em particular a questão da fuga. E é interessante ver como é entre a prisão e a fuga, certo que haverá um impacto demográfico na rua. A minha intenção inicial, quando pus este tema para este colóquio, era até fazer um confronto entre o que nos diz as fontes inquisitoriais com uma fonte magisterial, a fonte nomeadamente os róis confessados. Acontece que, infelizmente, para a própria São Nicolau, os róis confessados, antes do terremoto de 1755, não sobreviveram, ao contrário da própria Santa Justa. E então não deu para fazer essa relação. Daria certo outras conclusões e daria uma outra perspectiva sobre qual é o impacto demográfico de uma entrada da Inquisição num espaço como estes. Então, muito obrigada.